Nessa aula nós vamos então aprender a fazer perguntas em inglês. E já desde agora eu quero dizer para você que, tal como em português, em inglês nós possuímos também dois tipos de perguntas. Open questions, que literalmente significa perguntas abertas, e closed questions, perguntas fechadas. E tal como o próprio nome sugere, open questions são aquelas perguntas que exigem uma resposta mais elaborada, como por exemplo, o que você faz para viver? Você tem que dar uma resposta mais elaborada. Ah, cara, eu faço isso, e por aí vai. E qual é a fórmula para fazer perguntas abertas, as open questions em inglês? A fórmula é esta aqui. Nós precisamos de uma question word, um auxiliary verb, um subject e um main verb. Esta é a fórmula. Pause o vídeo e faça uma anotação. Agora, eu vou explicar cada elemento desta fórmula. Question words são palavras como what, why, which, how, when e por aí vai. Essas são então as questions words. Já o auxiliary verb pode ser o verbo to do, to have, would e por aí vai. Existem mais alguns, mas estes são os mais comuns. Subject é o pronome que, como você já sabe, I, you, he, they e por aí vai. E o main verb, o seu verbo principal. E melhor do que falar, só mesmo um exemplo. Então, vamos lá ver um exemplo com tudo isto aplicado. Uma pergunta muito simples e clássica. Where do you live? Where do you live? Então você vê que nesta pergunta nós temos todos os elementos. Temos aí uma question word, where, temos o auxiliary verb, do, temos o subject, you, e temos aí o nosso verbo principal, o main verb, que é live. Todos os elementos estão aqui. E é desta forma que fazemos perguntas abertas, open questions, em inglês. E temos aqui mais alguns exemplos. Quando ela vem? When does she come? When does she come? O que ela fez? What has she done? What has she done? Por que eu faria isso? Why would I do this? Why would I do this? Closed questions, como o nome sugere, são aquelas perguntas fechadas que exigem apenas um sim ou não. Como por exemplo, você tomou banho? A resposta é sim ou não. Não tem o meio termo. E a formulinha é esta aqui. Um auxiliary verb mais o subject mais o main verb, o verbo principal. Auxiliary verb, do, have, would e por aí vai. Subject, I, you, he e por aí vai. Você gosta deste canal? Do you like this YouTube channel? Do you like this YouTube channel? Sim ou não? Se você gosta desse canal no YouTube, então já aproveita e deixa um like nesse vídeo, porque isso vai ajudar bastante, bastante mesmo. E também é a única maneira que eu tenho de saber que você realmente está a desfrutar do conteúdo. Agora, voltando para a nossa aula, você vê que no início da frase nós temos todos os elementos da nossa fórmula. Nós temos o auxiliary verb, no caso o verbo to do, temos aí o do, o subject, you, e o main verb, o verbo principal, like. Você desfruta do meu trabalho? Ou você aprecia o meu trabalho? Have you enjoyed my work? Have you enjoyed my work? Você faria isso por mim? Would you do this for me? Would you do this for me? E como fazer perguntas tanto abertas ou fechadas no passado? É bastante simples. Lembra das formulazinhas que vimos lá? Essa que está agora na sua tela. Pois é, o que vamos precisar fazer é pegar o auxiliary verb e tirar ele do presente e colocar no passado, como nesses exemplos. Quando eu disse isso? When did I say that? When did I say that? Você percebe então que agora o auxiliary verb está no passado. E é assim, simples assim, desta forma eu fiz uma pergunta no passado. Mais um exemplo. O que ela fez? What did she do?
What did she do? Você gostou desse vídeo? Did you like this video? Did you like this video? Você esteve lá fora? Had you been outside? Had you been outside? Vamos usar a mesma frase do exemplo anterior. Quando eu disse isso? When did I say that? When did I say that? Esta mesma pergunta que eu fiz no passado, eu posso fazer de forma direta e sem o auxiliary verb, sem o verbo to do. E como é que eu faria isso? Eu diria então, when I said that. When I said that. Neste caso, nessa segunda frase, você vê que já não temos o auxiliary verb e o nosso main verb, o verbo principal, foi também para o passado, que é literalmente como falamos em português. Quando eu disse isso. Esses dois modos de fazer perguntas são válidas. Temos aqui um outro exemplo. O que ele fez? What did he do? What did he do? Esta mesma pergunta eu posso fazer diretamente. What he did? What he did? E temos mais aqueles dois tipos de perguntas que fizemos em português, como por que você não foi à escola? Que é aquela pergunta negativa. E na outra forma, você não foi à escola? Você não foi à escola? Para fazer esse tipo de perguntas em inglês, essas perguntas negativas, no primeiro caso nós vamos utilizar a mesma fórmula adicionando apenas o not lá no meio, entre o auxiliary verb e o subject. E a fórmula continua a mesma. Então temos aqui esse exemplo. Por que você não foi à escola? Why did not you go to the school? Why did not you go to the school? Você vê então aí a partícula negativa, o not, entre o auxiliary verb, did, e o subject, o pronome you. E esta é a fórmula para fazer perguntas abertas negativas. E como você já sabe, o did e o not tem a sua forma encurtada, que é o didn't. Didn't. Então, esta mesma pergunta eu posso fazer da seguinte forma. Why didn't you go to the school? Why didn't you go to the school? Por que você não foi à escola? Por que não vamos logo? Why don't we go at once? Why don't we go at once? Para perguntas fechadas na forma negativa, a fórmula é a mesma. Adicionamos apenas um not ali no meio, entre o auxiliary verb e o subject, tal como nesses exemplos. Você não foi para a escola? Did not you go to the school? Did not you go to the school? Ou na sua forma clássica, didn't you go to the school? Neste caso, então, a resposta ou é sim ou é não. Não temos um meio termo, porque esta é uma pergunta fechada. E para a aula de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Essas são as formas de fazer perguntas em inglês. E se você gostou dessa aula, não se esqueça, deixa um like nesse vídeo e eu vejo você dentro da próxima aula.